Opa, 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 olá pessoas. Olá, esse é o primeiro vídeo do meu primeiro canal aqui no YouTube. Aqui a minha intenção é falar um pouco de coisas que vem na cabeça. São coisas mais específicas, por exemplo, esse vídeo aqui eu vou falar mais sobre um anime que eu assisti recentemente e eu quero recomendar pra vocês. Então eu meio que vou falar sobre ele, dar a introdução nele, falar o que você vai esperar sobre ele e dizer o porquê que é bom você assistir ele. Porque, né, se não se destacar, provavelmente o anime não vai aparecer aqui. Então é isso, bora começar. Olá, me chamo Gabriel e o anime que eu vou apresentar para vocês hoje é Zero no Tsukaima. Começando do começo, Zero no Tsukaima é um isekai, mas peraí, não sai do vídeo. Eu sei, isekai, essa palavra, isekai, ela atormenta a mente de muitas pessoas. Hoje em dia, pelo menos, né? Temos, o quê? 500 isekai ao ano? Não sei, chutei esse número aí, mas acho que não é tanto isso, mas também não é pouca coisa. Tem muito isekai hoje em dia, e isekai acabou de se tornando uma coisa tão famosa que virou um clichêzinho muito chato e tedioso de assistir, na maioria das vezes. Zero no Tsukaima é um isekai lançado em 2008, sua primeira temporada, né? E na época esse gênero ainda não era muito bem definido, ele não tinha muitos animes assim desse gênero. Foge um pouco do padrão isekai e eu vou te explicar o porquê ao longo desse vídeo. Além de isekai, né, um anime é uma comédia, ação, harém, drama e o que deixa esse anime mais gostosinho de se ver é o romance. Meu amigo, romance em Zero no Tsukaima, show de bola. O começo do anime é assim. O protagonista, digo entre aspas, protagonistas, porque eu considero que existem dois protagonistas aqui. Mas enfim, o protagonista desse anime se chama Hiraga Saito. Ele é um garoto normal que mora no Japão e que após ser engolido por um portal aleatório no meio da rua, ele é levado para um mundo totalmente diferente do dele. Com magia, dragões, demônios, castelos. Um detalhe muito importante desse mundo é que as pessoas são divididas em... As pessoas que usam magia são chamadas de nobres. A realeza geralmente são pessoas donas de feudos, senhores, senhoras, barões. E as pessoas que não usam magia, que são considerados os plebeus. São pessoas, são camponeses, moradores, comerciantes. São pessoas como a gente. Hiraga Saito foi teleportado desse mundo nada mais nada menos por causa de um ritual, uma escola de magia. Nessa escola de magia estava tendo um ritual que todo mago faz na sua juventude, onde ele invoca o seu familiar. O seu familiar é o seu parceiro, o seu bichinho, o seu demônio, o seu dragão. É um ser que segue com você a jornada da sua vida até o fim. Ele é leal, ele te ajuda, ele vai te proteger. Ele é seu guardião. Todo mago invoca ele no começo, na escola de magos, no começo de sua aprendizagem. E meio que o nosso protagonista Hiraga Saito foi invocado por nada mais nada menos que uma menina muito especial e muito peculiar, única, bota única nessa menina. A nossa Louise Leblanc de la Francière, não sei, o nome dela é estranho de se falar. Bom, Louise é uma garota de cabelos rosas assim, ela se destaca um pouco, né? Ela tem um temperamento bastante forte, ela é estressada, ela é orgulhosa de ser uma nobre, ela honra todos os seus princípios de nobre, ela é uma pessoa muito dedicada assim à sua vida, porém ela tem uma peculiaridade nela, que é ela não saber usar magia corretamente. Todo mundo usou ela, pois ela não consegue usar a magia. Geralmente tudo que ela tenta fazer explode. Isso tem um motivo explicado mais pra frente no anime. É um motivo bastante importante para a história. Mas como ela não consegue usar e ela tá na escola de mago, ela é diariamente importunada por todo mundo e apelidada como Louise Zero, pois ela tem zero aptidão em usar magia. Enfim, nesse ritual de invocar o familiar, quando chegou a vez de nossa querida Louise invocar o seu familiar,
todos já esperavam alguma coisa muito ruim acontecer pelo seu histórico e falhar em fazer as suas magias, ela acabou invocando Saito Hiraga, nosso protagonista. E isso foi uma coisa meio incomum, porque nunca na história da escola de magos em que ela estuda, e nem no mundo todo, nunca que uma maga, no ritual de invocar um familiar, invocou um ser humano, um plebeu. E foi a primeira vez que um plebeu foi invocado por uma nobre num ritual de conjuração do familiar. Depois desse acontecimento, começa a jornada dos nossos dois heróis, Louise e Saito. A garotinha de tsundere, esquentadinha e mandona, Louise, e nosso cidadão comum de bem, Saito. No começo a gente vê a relação entre os dois meio uma coisa antipática. Ela praticamente trata ele como se fosse um cachorro, já que é o familiar dela, né? É o seu bichinho. E também porque não foi um familiar, não foi um dragão foda, não foi foi alguma coisa legal, digna de respeito. Foi um plebeu, uma coisa que todo mundo achou engraçado, porque plebeu é a escória da sociedade. Então meio que ela não trata ele com bastante afeto, ela trata ele como se fosse um escravo mesmo. E ela dá vários serviços a ele, ela bota ele pra dormir no chão, bota ele pra lavar suas roupas, inclusive sua calcinha. E ele, sem entender nada do mundo em que foi parar, vai se adaptando à vida como servo, vai começar a aprender mais sobre o mundo e começa a fazer amizade com pessoas que estudam por ali. Isso é uma coisa bastante legal que nesse anime, porque os personagens secundários, pelo menos a maioria deles, tem uma história por trás deles e todo mundo, no passar das 4 temporadas, a gente vê essa história sendo desenvolvida. Isso é muito legal, porque alguns têm uma história muito boa que às vezes meio que toma o palco da história principal, da trama que tá acontecendo. Mas enfim, acho que o que mais me prendeu nesse anime foi o jeito que Saito e Louise se interagem. Eles meio que começam uma relação meio forçada de mestre e familiar. Saito tendo que ser guardião dela, sem saber o porquê, sem saber de onde tá. Os dois brigando o tempo inteiro. Só que ao longo dos episódios eles vão criando um carinho. Saito meio que passa a querer proteger Louise. Não por ser um guardião dela, não por ser obrigado, mas sim porque ele não a quer ver. Não quer ver ela sendo machucada, não quer ver ela em perigo. E ele não quer nada de ruim acontecendo com ela. E assim também proporcionalmente acontece com a Louise, a arrogante, mandona e orgulhosa. Deixa até dessas atitudes de lado na maioria das vezes. Ela sempre tá assim, ela sempre tem essa face. Porém, ela às vezes deixa essa atitude dela de lado e demonstra um pouco de afeto, demonstra preocupação com o Saito. Seja comprando algo pra ele se proteger, tipo uma espada, ou até mesmo dando comida a mais pra ele, dando mais refeições, porque quando você vê o começo do anime, ela priva ele de comer almoço, lanche, essas coisas. Ele passa fome e ele come pão às vezes. Mas você vê que ela vai tendo um carinho a mais com ele. E até deixa ele dormir na cama dela. Porque se você não sabe, até então, ele até alguns episódios aí, ele dormia no chão. Como se fosse um cachorro mesmo. O plot principal, ele gira em torno meio de umas guerras entre países, problemas políticos, espionagem de uma força sombria assim, organizações secretas, sequestros, e no meio disso tudo ocorre uma evolução meio que mútua entre o Louise e o Saito. Não apenas em relação ao amor entre eles, não apenas em relação entre o namoro, o romance do anime, mas também em relação à força. Eles descobrem que a Louise não consegue usar magia normal, como água, fogo, terra e ar, pois a magia que ela tem dentro dela é a lendária magia desse mundo, o quinto elemento desse mundo chamado o vácuo, um elemento que anula qualquer outro e que pode fazer coisas totalmente impossíveis e incríveis. E também se descobre que o Saito não é um familiar comum. Ele já começou meio que não sendo uma coisa muito convencional, né? Um plebeu sendo invocado por uma pessoa, por um mestre, por um nobre. Ele acaba sendo descoberto que ele é um tal de um Gandalf. Gandalf é como se fosse o lendário familiar, um familiar lendário que se fortalece usando a runa do vácuo que está cravada em suas mãos assim que o pacto foi feito. E ele fica mais forte, mais veloz quando ele está sob esse poder. E esse poder da Louise e do Saito, ele aumenta quanto mais a força emocional deles
tá em alta. Quanto mais alta a sua força emocional, mais fortes são os poderes deles. Então eles meio que se amplificam, eles se completam e meio que eles acabam segurando muita catástrofe que poderia dar o fim num mundo facilmente. Eles conseguem segurar por causa desse poder, por causa da relação dos dois, por causa da força que eles tiram um do outro. E isso é uma coisa muito legal. O anime, apesar de ter um harém, apesar de ser harém, eu falei muito entre o Luiz e o Saito, mas sim, existem mulheres, existem garotas que estão atrás do Saito. E relaxa, que se você... Eu acho que você é meio psicopata se você quer isso, mas se você não quer ver a Louise e o Saito juntos, meio que antes do... Meio que antes do Saito descobrir os seus verdadeiros sentimentos pela Louise, ele dá umas escapadinhas com várias garotas. E isso é um diferencial desse anime para o Isekai de harém, porque o Saito, ele é um cara sem vergonha, ele vai pra cima e ele faz mesmo. Inclusive, tem várias cenas engraçadas por causa disso, por causa que o Saito é um cara sem vergonha que vai lá e faz, e a Louise meio que com ciúmes dá um ataque de raiva e meio que geralmente isso gera muitas situações engraçadas e umas bem constrangedoras. Mas é uma coisa bem legal, porque é um protagonista que não se acanha, que não, ai, eu tenho vergonha, não, ai, eu tenho isso, não, isso é errado, não. E tá lá e ele pode fazer o que ele quiser, né? Até ele perceber o que ele realmente quer. E quando ele percebe o que ele realmente quer, ele fica fiel até o fim. E isso é uma coisa bastante legal. Bem, eu falei bastante coisas aqui, mas por incrível que pareça, tem muito mais do que eu falei. Eu falei algumas coisas que podem ser consideradas spoilers, porém, tem muita coisa ainda. Tipo, isso que eu falei é a pontinha do iceberg. Tem coisas muito mais embaixo do que eu falei e que vale a pena você ir e assistir você mesmo com seus próprios olhos e sentir. Porque, cara, tem alguns episódios desse anime que você assiste o começo, você vê que, que o rumo tá tomando ali um rumo muito extremo e você literalmente você gela, seu coração para de funcionar e você não acredita que o que aconteceu aconteceu. E sim, nesse anime tem mortes. É brutal. Ele parece fofinho, parece ser um anime inofensivo, mas não. Ele tem mortes, as pessoas morrem aqui. A não ser que você esbarre com uma elfa. Bem, eu espero que você assista Zero no Tsukaima. E é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse no futuro. Estou começando aqui, sou novo, então paciência, mas espero que vocês tenham gostado. E obrigado por ver. Compartilhe se você quiser compartilhar, né? Não obrigo a ninguém. E é isto. Bye bye, tchau, tchau.